não posso ficar pensando, eu quero que acabe, eu quero que chegue sexta, eu quero que chegue o Réveillon, Carnaval. Não, vamos viver o tempo que a gente tem agora, né? Fazer nossos planos, concretizá-los e viver a vida bem vivida. Olá, amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui novamente para o canal Lições de Amor, nesse quadro que é o Paulatino, do qual nós extraímos trechos da obra Paulo Estevão para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos aqui recebendo uma convidada muito especial, que é Viviane Oliveira. É Viviane Oliveira? Não, Dias. Volta. Volta, vá. É Viviane Dias. Por favor, Vivi, se apresente. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Viviane, sou enfermeira, apreciadora da doutrina espírita, do processo de morrer, que fala sobre ela, ninguém quer falar, mas é importante a gente saber que quando a gente toma consciência da nossa morte, a gente começa a viver melhor, a gente tem a possibilidade de ter experiências mais conscientes, amar mais, fazer as coisas que a gente gosta, viajar mais, trabalhar menos, viver uma vida bem vivida, né? E desde sempre esse tema eu comecei a estudar esse tema. Na verdade, eu comecei a estudar esse tema depois do processo que eu passei com minha mãe. Comecei a estudar mais a fundo, né? Que minha mãe teve uma doença incurável, que não tinha prognóstico de cura, e eu queria viver o tempo que ainda nos restava juntas, né? Pensando sempre nos melhores momentos. Eu sempre parei e pensei que as pessoas podem morrer bem junto dos familiares, com as pessoas que ama. Eu acredito que a gente não morre, o que morre é o nosso corpo, o nosso espírito, ele prevalece, a gente só se transfere de lugar, e as pessoas que vão ficam no nosso coração, né, para sempre. Esse vínculo não se esgota. Durante esse processo que eu passei com minha mãe, eu conheci uma área muito interessante da saúde, que é os cuidados paliativos, que é uma área que cuida das pessoas que estão morrendo, né? Cuidam das pessoas que têm doenças que ameacem a continuidade da sua vida. E o objetivo é melhorar a qualidade desse tempo, né? Aliviando o sofrimento físico, social, espiritual, psicológico. Maravilha. Viviane é extraordinária, porque ela fala com naturalidade, né, como a gente pôde testemunhar, embora sem banalizar, tem um profundo conhecimento, embora seja muito humilde e modesta, e é interessante trazê-la aqui para a gente ter essa conversa, fazer essas reflexões, porque na própria obra Paulo Estevão a gente tem um personagem que vive essa enfermidade dolorosa e que em vida ainda teve tempo de, mesmo bastante, tendo uma experiência bastante difícil de abandono, né, de viver longe dos seus familiares, longe daqueles que eram os seus compatriotas, teve tempo de reavaliar os seus valores, que é a figura de Samônio. Então, por isso nós escolhemos para hoje a seguinte frase: o leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Então, nós vamos aqui hoje aprender com a experiência de Viviane, como que a gente pode ter essa visão. Então, só fazer um breve contexto de onde essa frase foi proferida na obra Paulo Estevão. Gamaliel estava fazendo uma visita à Casa do Caminho quando ele se depara
com um antigo fariseu, um antigo amigo, né, dos tempos de opulência, que ia lá no Sinédrio, que participava junto com ele das reflexões e dos estudos da lei, completamente na miséria, abandonado pelos seus filhos, expoliado das suas propriedades, e estava ali contando com a misericórdia, com a fraternidade dos irmãos do caminho, especialmente Simão Pedro, sendo que todos os seus filhos, parentes e propriedades, ele tinha se afastado disso. E agora a enfermidade o fazia pensar sobre qual esse verdadeiro valor da vida, né? Levava-o a cogitar e entender a vida de um outro ângulo. Então, Vivi, fique à vontade para fazer seus comentários. Isso. O que a gente pode extrair disso, né? A gente pode refletir que a doença e o processo de morte, muitas vezes, na verdade, traz a perda da autonomia da pessoa. E isso assusta. E quando você não tem uma rede de apoio, né, que te ajude a compreender a sua finitude neste momento, quando você olha para trás e você vê que você não utilizou o seu tempo como você deveria, como você gostaria, você começa a se arrepender, né, do que você não fez, do que você gostaria de ter feito. Gostaria de ter feito as coisas diferentes, gostaria de ter viajado mais, gostaria de ter amado mais, gostaria de pedir perdão, ser perdoado, né? E a doença, o processo de doença traz essa reflexão para a gente, né? A gente perde a autonomia, a gente não, 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 quando a gente começa a se arrepender, quando a gente olha para trás, às vezes não dá mais tempo de fazer o que a gente planejou de fazer, né? E quando você tem essa oportunidade de morrer expressando o que há de mais velho em você, né? Como ele falou assim, quando eu li um trecho e ele fala quando a gente tira a túnica por completo, a gente consegue expressar o amor, né? A gente consegue agradecer e ter a oportunidade de dizer tchau, né? Isso é plenitude no final da vida. Não é ter bens materiais, o melhor, o dinheiro, a posição social. Não, né? Ter pessoas que se importam com você, com seu sofrimento social, espiritual, físico, emocional, no momento da sua morte, traz conforto, traz serenidade, traz paz, tanto para quem está indo, quanto para quem está ficando. Né? As coisas começam a clarear mais, a gente se dá conta da nossa mortalidade. Perfeito. Vivi, você falou sobre isso, né? Essa situação delicada de quem precisa ir, quem precisa ficar. E eu fiquei pensando no desespero que muitas vezes acomete algumas pessoas que precisam permanecer e continuar vivendo, né? Às vezes extrair forças de onde nem conhecem para poder perseverar. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? De onde é que a gente pode tirar essa força, o quanto que essa visão da morte. Não é fácil. Quando você toma consciência de que a pessoa que você mais ama está indo, é um momento difícil, um momento que você precisa ter fé, acreditar, fazer a sua conexão com Deus, que é o que sustenta a gente. Quando minha mãe teve uma parada cardíaca, né? Minha mãe entrou bem no hospital. No outro dia, minha mãe já não era a pessoa que ela era antes. Ela tinha tido uma parada cardíaca, passou um mês no hospital, um mês e alguns dias no hospital. Logo, eu tive a notícia que aquele processo que minha mãe estava passando não tinha cura. As sequelas neurológicas dela não iam melhorar.
Então, neste momento, eu comecei a conversar com os médicos sobre a possibilidade de levar minha mãe para casa, né? Conversei com os médicos, passei a conhecer os cuidados paliativos, que é uma área que eu me apaixonei, porque eu acredito que hoje em dia o morrer se tornou muito mecanizado, né? Os avanços tecnológicos faz com que a pessoa morra solitária num ambiente frio, com pessoas que ela não conhece, com aparelhos apitando, e a gente para e pensa, realmente é necessário isso? Tem um prognóstico bom? O que é que pode ainda ser feito? Porque tem muita coisa para ser feita. É... E aí, nesse momento da minha vida, eu percebi, não, o meu momento chegou, né? O nosso momento chegou. E aí eu passei a aceitar o processo, passei a viver o processo, refletir sobre o apego e como ele dificulta esse processo de aceitação de quem está indo, né? Gerando mais sofrimento para quem está indo e para quem está ficando, né? Porque ninguém quer perder, a gente não quer perder quem a gente ama, né? São os nossos vínculos da vida. Então, foi um momento muito difícil para mim, mas a minha fé, a minha conexão com Deus me sustentou. Comecei a pensar nos momentos que a gente tinha vivido, porque a gente viveu, né? A gente conseguiu fazer muita coisa, a gente viajou, a gente deu risada, a gente comemorava. E no final, tudo fez sentido para mim. Eu aceitei o fim do corpo biológico com pleno sentido, porque eu consegui viver com minha mãe, mesmo naquele tempinho que ela já não estava bem, ela não falava, ela não andava, ela ficava numa cama, né? Mas mesmo neste momento, tudo fez sentido para mim. Foi onde eu parei e pensei melhor que, tipo, tem outra vida, né? Que minha mãe não ia deixar de me amar porque ela não ia estar aqui. Então eu fui aceitando esse processo. Entendi que a morte não nos impede de seguir nosso caminho, né, da evolução, que a gente continua com a nossa jornada evolutiva. O corpo é finito, a vida não, né? E aí começou o meu processo de aceitação da perda. Todo mundo falava, meu Deus, como é que você consegue? Como é que você trabalha? Como é que você toma conta da casa? Enfim, como é que você consegue fazer suas coisas cotidianas com sua mãe assim, né? Porque quem conhecia o meu relacionamento com minha mãe sabia como éramos, sabia do amor, né? Que a gente tinha uma pela outra. Então, quando a gente toma consciência da morte, a vida te dá um empurrão para frente. Ou você vai ou você fica. E o tempo, ele nos dá a oportunidade sempre de fazer alguma coisa nova. Né? Ou seja, aquele tempo que minha mãe passou lá na UTI e o tempo que a gente passou aqui em casa fez todo sentido, tanto para mim e acredito que para ela também, né? Porque ela teve, com certeza, tempo de refletir sobre a vida e eu tive sorte de poder presenciar esse desprendimento. Minha mãe morreu em casa, minha mãe odiava o hospital, então eu sabia de muitos desejos de minha mãe. Ela morreu em casa, morreu bem, morreu tranquila, morreu serena. E, é, e eu fiquei aqui, né? Estudando, comecei a estudar os cuidados paliativos, comecei a aperfeiçoar isso na minha vida profissional e comecei a ver o quanto é difícil para os familiares e para a maioria das pessoas compreender esse processo.
que realmente não é fácil, é muito difícil, mas no meu coração eu acredito, né, que o espírito de minha mãe vive e que o amor dela permanece em mim, tanto quanto o meu permanece nela. Oh, Vivi, muito bonita, viu? Seu depoimento, muito bonito. Oh, Vivi, eu fiquei pensando aqui porque há muitas opções, né? Nessa situação. Tem a opção da revolta, mas tem a opção da resignação, tem a opção da eutanásia, mas tem a opção dos cuidados paliativos. As pessoas confundem, né? Que não vai fazer nada, vai entrar em cuidados paliativos, vai fazer eutanásia, como é? Mas deixar o corpo que já não está mais, digamos, funcionante, entender que a gente tem um processo de mortalidade, né? Da vida. E depois disso, depois dessa experiência com minha mãe, eu comecei a pensar mais sobre a minha vida, né? Sobre as coisas que eu faço, sobre a profissional que eu quero ser, sobre os cuidados que eu quero prestar. E passou a fortalecer esse tema da morte. Hoje em dia eu falo sobre a morte, mas minhas amigas falam, não fala disso não, pelo amor de Deus. Eu falei, amiga, mas para aí, penso, tem que falar, né? Tem que falar para você viver uma vida bem, para você fazer suas escolhas certas, para você não se arrepender, não olhar para trás. Porque quando chega o momento final, não dá tempo. Não dá tempo de você querer fazer tudo o que você não fez. Eu fico pensando também, Vivi, no que você ouve, nessas outras experiências que você pôde presenciar, desse arrependimento por não ter dado tempo, né, desse comportamento diferente, desse enfrentamento da morte, digamos, mais conflituoso, né? Porque para você, nesse testemunho, a proximidade da morte te ajudou a bem viver. Mas nos casos em que ou não é possível ou há resistência pessoal, tudo se torna mais difícil, né? Sim, quando as pessoas não têm a consciência de que vai ter um fim, as coisas se complicam, né? Você não consegue nem dar o suporte para quem está indo, porque você está tão agoniada, você está pensando tanto na perda do corpo físico que você não para pensar no que você ainda pode viver com aquela pessoa durante aquele tempo que ela tem. Então, os familiares muitas vezes entram em sofrimento, né? Psicológico intenso, porque vai perder aquele ente querido. E se você não tem uma dimensão espiritual, né? Eu não digo nem assim bem amarrada, não, mas se você não tem esse conhecimento, né, da dimensão espiritual, de que a vida não acaba aqui, que o que acaba é o corpo, realmente você morre junto. Você acaba morrendo junto. Eu ouço muitas pessoas falando, o que é que eu vou fazer da minha vida? E agora? Se foi? Era a razão da minha vida, né? E aí esquece também das pessoas que ficaram, que vão precisar desse suporte também, né? Dos seus filhos, maridos, enfim, dos seus vínculos familiares, né? E aí tá a importância de você aproveitar esse tempo para fortificar esses vínculos. Maravilha. Ô, Vivi, eu quero te agradecer muito, te convidar para vir de novo, outras vezes, falar de outros temas e te convidar para suas considerações finais, por favor. Paty, eu que agradeço. Eu te admiro muito,
Parabéns pelos seus trabalhos, parabéns pelo canal. Eu sempre, quando eu tenho um tempinho, eu sempre vou lá, escuto um vídeo, eu reflito, faço as minhas reflexões, faço as minhas anotações. Bom, o que é que eu tenho a dizer, né? Que, infelizmente, todos nós vamos morrer. Então, ui, caiu. É bom a gente parar e ter essa consciência sobre a morte para a gente realmente viver melhor, para a gente ter consciência da nossa mortalidade, para a gente ter consciência do tempo que ainda nos resta, aproveitar melhor esse tempo, né? Viver a vida com um novo olhar, viver uma vida bem vivida, aproveitar esse tempo para falar das aflições da vida, resolver algum mal-entendido com alguma pessoa, falar das ansiedades, fortalecer os vínculos e viver, né? Viver sem pensar que sextou, porque muitas vezes a gente fica, ai meu Deus, estou louca para que chegue sexta-feira, e a gente não aproveita o tempo que a gente está naquele momento, né? A gente, ai, estou louca que chegue 7 horas para sair do plantão. Aí, às vezes, eu tenho esse pensamento, mas eu paro assim e reflito, não, eu tenho que vivenciar este momento, né? Eu não posso ficar pensando, eu quero que acabe, eu quero que chegue sexta, eu quero que chegue o Réveillon, Carnaval. Não, vamos viver o tempo que a gente tem agora, né? Fazer nossos planos, concretizá-los e viver a vida bem vivida, sempre pensando na nossa mortalidade, né? Maravilha. Ô, Vivi, mais uma vez, obrigada, viu? Um beijo. Ai, obrigada a você.